Bom dia, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vamos começar mais uma live hoje. Bom dia, tudo bem por aí? Vamos começar hoje falando sobre a palavra de Deus, sobre o que o Senhor tem para nós. Eu tô ótima, Andressa, graças a Deus. Vivendo o sobrenatural todo dia. Vivendo todas as coisas que Deus fala pra gente na íntegra. Tô aqui, gente do céu, tô junto com vocês, viu? Vocês estão aí, eu tô aqui, encontrando o Senhor toda hora. Paz do Senhor, bom dia, vocês sejam todos muito bem-vindos. Viemos aqui pra ver o que o papai tem pra falar pra gente, né? Eu acho o máximo o comentário de vocês. Que cajadada, obrigada, pai. É uma mistura de Deus me livre quem me dera, né? Hoje a gente tá aqui. Olha só, Andressa, onde que eu te falei aconteceu? Depois você me conta mais, hein? Conta que eu leio tudo. Vocês estão bem? Tá tudo bem? O Senhor me deu uma palavra ontem à noite para trazer para vocês. Mas antes da gente falar sobre a palavra, sempre tem alguma coisinha antes, né? Antes, o que o Senhor estava falando comigo ali enquanto eu me arrumava? Que nós, primeiro, recorremos a um monte de coisa antes de orar. Então tá acontecendo alguma coisa? Olha só, o Senhor trouxe para mim aqui falar com vocês, para nós, né? Que a gente tem que viver uma vida de oração. Uma vida. Olha só, antes de você fazer algo, você ora. Então o que acontece quando te dá uma dor de cabeça na gente? Dá uma dor de cabeça na gente, fala, deixa eu correr beber um remédio. Tá tudo bem. Só que por que a gente não ora antes? Por que a gente não ora? Fala, Senhor, tira essa dor de cabeça, Pai, em nome de Jesus. De onde tá vindo essa dor de cabeça? Será que eu tô pensando demais, Pai? Será que eu tô perdendo o sono por causa de uma coisa que o Senhor disse que já vai resolver? Que já resolveu? Pai, será que essa dor de cabeça minha tá vindo porque eu não paro de pensar na vida do fulano? Será que essa dor de cabeça minha tá vindo porque eu não saio do celular? Que eu preciso ser curada do vício do celular? A gente já vai direto naquilo que é mais cômodo. Não o que é mais rápido, porque o mais rápido é a oração. Porque a oração você pode fazer ela de qualquer lugar. A oração você consegue fazer ela antes de levantar para pegar um remédio para dor de cabeça. A oração é aqui, ó, na hora. Por que a gente, antes de qualquer coisa, não faz uma oração? Então, por isso nós vamos fazer uma oração agora, antes de eu falar. Que já tá falando comigo. Amém? Aqui a gente faz ao vivo o que a gente prega. Vamos orar? Então vamos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos na Tua presença nessa manhã, Pai. Nós estamos aqui, Pai, rendidas a Ti, aos Teus pés. Pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados, Pai, pelas nossas falas, pelos nossos pensamentos, pelos nossos julgamentos que às vezes nós emitimos antes mesmo de levantar da cama, Pai. Pai, nós te pedimos perdão, porque nós somos filhas, Pai, que queremos te obedecer, que queremos ser gratas. Pedimos perdão, Pai, porque o Senhor tem até agora, nesse momento e depois desse momento, provido tudo o que precisamos. E mesmo assim, Pai, nós nos preocupamos demasiadamente com as coisas. Pedimos perdão, Pai, porque antes de recorrermos a Ti, às vezes nós recorremos a outras fontes. Mesmo que sejam lícitas, Pai, mas nós esquecemos que nós temos um Pai que tem todas as respostas. Nós te pedimos a direção sobre esse momento, sobre essa palavra, pedimos a direção sobre o nosso dia, sobre a nossa semana e sobre principalmente a nossa vida. Nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, os nossos negócios, as nossas famílias, os nossos filhos, entregamos os nossos esposos, os nossos cônjuges. Nós entregamos tudo que temos a Ti, Pai. Porque se algo nós temos bom, Pai, é porque refletimos o Senhor. Se algo nós temos hoje, é porque foi o Senhor que deu. Se algo nós temos para dizer que podemos ajudar outras pessoas, é porque o Senhor nos fez canal de bênçãos. Porque de nós mesmos, Pai, nada nós poderíamos fazer, nada nós poderíamos conquistar. Porque se nós temos algo e dizemos que é pela força do nosso braço, Pai, que não é, mas mesmo assim se dizemos, é porque o Senhor nos deu saúde para conquistar.
Porque sem ti, Pai, nem levantar da cama conseguiríamos. Não conseguiríamos andar, não conseguiríamos falar, não conseguiríamos ver. Se não fosse pela tua misericórdia de nos levantar e nos colocar de pé, para inclusive ouvir a tua palavra, para poder transmitir ela para outras pessoas, o que seria de nós? Muito obrigado, Pai, pela tua presença, pelo teu momento com a gente, Pai, que o Senhor reservou. Amém. Amém? Então, amém. Então é isso. O Senhor tinha falado comigo isso ali enquanto eu me arrumava, que antes de qualquer coisa a gente tem que orar. Antes de qualquer coisa, ora. Ah, mas eu vou lá fazer um negócio, conversar com a pessoa. Ora. Às vezes você acha que é uma conversa. Para você é uma conversa. Para a pessoa é uma outra coisa. Às vezes você acha que é uma reunião, às vezes você acha que é alguma coisa, mas para outra pessoa é outra coisa. Então nós precisamos orar o tempo todo. É uma vida de oração. A gente tem que orar para sair com o nosso carro, a gente tem que orar antes dos nossos filhos irem para a escola, a gente tem que orar antes de uma entrevista de emprego, a gente tem que orar antes de atender um cliente. Quando eu entendi isso, e eu ainda estou entendendo isso, porque para mim também é um desafio, que eu entendi, Senhor, tudo é oração. E o Senhor disse para mim, tudo é oração? Eu fiquei muito mexida, porque eu tinha o hábito de orar na minha casa de manhã, fazer ali um devocional e sair pra rua, viver. Ah, meu dia tá entregue. Só que no meio do dia nós também vamos carregando a oração ali, a nossa bateria de oração. Porque às vezes uma pessoa precisa de uma oração no meio do dia. Hoje, por causa do propósito de tudo que o Senhor colocou, dos pilares da empresa, porque não era assim, tá? De jeito nenhum antes. De jeito nenhum que eu chegava numa reunião antes, que eu ia atender alguém antes, fazer uma oração, mas de jeito nenhum. Mas nunca. Eu poderia no final dar uma palavra, falar sobre um trecho da Bíblia, aconselhar, acolher, ouvir. Às vezes percebia, às vezes até no meio de uma reunião, alguma situação. Isso mesmo quando eu trabalhava em outros lugares. Aí eu dava uma neutralizada ali, tirava a pessoa do ambiente, conversava, sempre conversava muito. Só que quando a gente abre a empresa e o Senhor não negocia mais, eu falo, não negocia mais comigo, não negocia comigo. Que aí eu levo isso, a gente leva isso para a empresa, hoje é o mais natural. É fácil? Não, mas é natural. Ontem nós começamos o treinamento, o primeiro treinamento do ano, com o primeiro grupo do ano, com uma oração. A gente passa a caixinha de promessa, cada um tira a sua caixinha. Isso já é um hábito, já tem ali, as pessoas já acostumaram. Alguns devolvem ali na caixinha de promessa, outros nem devolvem, podem levar, fica livre. E a gente sempre ora. Por quê? Porque a gente é levado por emoção, por sentimento, por pensamentos. Quando a gente sujeita a nossa carne à oração, aquilo fica diferente. Então, antes de a gente falar algo para alguém, escrever algo para alguém, a gente ora. Para Deus dar o quê? Sabedoria. Antes de a gente entrar em algo, fechar algo com alguém, fechar uma parceria, uma sociedade, nós temos que o quê? Orar. Porque a gente sai correndo fazendo coisas, a gente quer resolver, mas a gente esquece de orar. E a oração, ela quebra aquilo que não é da parte de Deus. Porque inclusive é na oração, a gente não programa uma oração, é na oração que as palavras que o Senhor precisa que a gente ouça, saia inclusive da nossa boca. Quando a gente está orando e está ouvindo o que a gente está orando. E a oração, ela não é programada. A oração que eu fiz aqui com vocês, que a gente falou aqui, para mim e para vocês, não é uma oração programada. Era o que o Senhor queria que a gente falasse, saísse da nossa boca. Senhor, eu confesso o pecado, que às vezes eu penso mal, que às vezes... Por quê? Eu não sei, mas o Senhor sabe. Então, quando a gente faz uma oração, a gente está entregando para o Senhor os nossos caminhos, as nossas decisões. E é difícil, gente, porque você fala, meu Deus, se eu orar isso aqui não for... Se não for, você abandona. Sai, sem nem olhar para trás. Não vai fazer igual a mulher de Ló, não, que sai e ainda fica olhando para trás. Se o Senhor não aprovou na oração, se você não sentiu... E é muito doido, né? Porque às vezes você vai orar com pessoas que nunca oraram.
que nunca tiveram esse hábito, que nunca tiveram essa situação, mas isso precisa virar natural para nós. Isso precisa virar natural. Deixa eu contar para vocês um testemunho antes da gente até ler aqui a palavra. A Polly acho que deve estar por aqui, ou se não tiver, mas ela estava comigo nesse dia. Quando o Senhor disse que era pra gente ir lá, que falou pra mim, Amanda, vem vindo uma nova versão pra 2025 aí. Falei, Senhor, pode parecer que a gente quer ir no salão, fazer. Falei, Deus, eu não quero sair, eu não quero pintar o cabelo esse ano. Eu não quero viajar pra pintar o cabelo. Eu não quero gastar pra pintar esse cabelo. O Espírito Santo fala, você não fala assim, olha que honra. Eu às vezes ainda brigo um pouquinho. Falei, aí, falou, você vai no salão. Falei, tá bom, a gente vai no salão. Tá bom. Aí, a gente foi no salão. Marcamos lá. Falou que tinha vaga para 2 dias depois, final do ano. A gente foi dia 26 no salão. Quem que tem vaga para 3 pessoas no dia 26? Ele falou, olha, essa vaga não tinha aberta e ele pediu para abrir, são 3 pessoas, enfim, era para vocês mesmo, pode vir. O Espírito Santo tinha pedido realmente para ir lá. Aí eu peguei, catei a minha Bíblia preta, porque eu falei, olha, eu já saio pros lugares, já sei que em algum momento vai ter alguma obra. Vai ter obra, então já vamos preparado para a obra, porque antes eu ficava negociando. E agora eu já sei, falei, Deus, já que é para ir, então vamos ir. Já que é pra ir, a gente vai ir. O que aconteceu? Fomos. Chegamos lá, coloquei a Bíblia preta em cima do balcão. Porque eu já sou... eu tô aprendendo também, né, gente? Eu já sou da pressa. Falei, olha, já que vamos orar logo. Coloquei a Bíblia lá. Falei, se precisar orar, a gente ora. O que aconteceu? Fiz o cabelo, arrumamos tudo, passamos, fui lá, ficamos 6 horas no salão, acho que mais do que isso, 9, 10, 11, meio-dia, 1, 2, 3, 6 horas no salão a gente ficou. Aí falava da oração, tudo, né? Não, a gente vai aqui, o louvor toca o dia inteiro, tava uma bênção. Fomos embora, não oramos. Aí aquilo ficou, falei, meu Deus, mas o Senhor pediu pra vir aqui, Pai. O Senhor pediu pra vir aqui, Senhor. Eu gostei, Pai, eu asmei o cabelo. Asmei, mas e a sua obra, Pai? A gente fez obra? Deu certo? Gente, eu sou assim com o Pai. Porque pra mim só faz sentido se tiver uma obra. E até as meninas brigam comigo. Vai, que o Pai só tá te mimando, tá cuidando, é presente, relaxa. Porque pra mim, tudo é uma obra. Aí, falei, tá bom. A gente foi depois, passeamos mais, foi uma obra mesmo, a gente foi em outros lugares, Deus fez obra, foi lá, passeou, foi na loja. Foi uma obra, foi realmente um dia de mimimei do Pai. Mimimei. O Senhor tava querendo mimar a gente também. Foi muito lindo o dia, gente. Muito, foi sobrenatural. O que aconteceu? Ele falou assim, daqui 2 dias vocês têm que voltar. Aí eu falei, Jesus, mas voltar? Tem que voltar porque tem que hidratar, porque não sei o quê. Ah lá, descansar em Cristo também é uma obra, amiga, é uma obra em nós, né? Vocês têm que voltar daqui 2 dias. Eu falei, meu Deus, mas eu vou ter que voltar 1 hora de estrada pra hidratar o cabelo. Eu falei, vou fazer essa hidratação lá em casa mesmo. O que será que põe nesse cabelo? Será que dá pra pôr Nelly Gold? Eu ficava... Aí e bem fina, tá, gente? Bem elegante. Falei, não vou nem perguntar o preço, mas que não está incluso no pacote, não tá. Vai ser mais um valor. Nossa, glória a Deus. Abri a cabeça aqui, ó, trabalhei. Pode marcar para daqui 2 dias? Pode marcar. Pode marcar para daqui 2 dias. A gente vai voltar aqui. Né, amiga? E a amiga vai voltar aqui. E aí, naquele dia, eu acho que eu contei um pouco desse testemunho para vocês, mas nem todos estavam aqui. No dia anterior, na verdade, o Rafa tinha feito fornadas de pão, porque aqui nós 2 cozinham, tá? E ele cozinha muito bem. Glória a Deus, eu tenho que entrar na cozinha aqui. Ele tinha feito 2 fornadas de pão. Uma fornada eu levei para as irmãs do Coque num café da tarde, numa célula que nós fizemos. E a outra fornada tinha feito aqui para nossa casa. 4 pães, normalmente sai 4 pães grandes. Só que aí de manhã, antes de eu ir pro 2º dia do cabeleireiro, o Espírito Santo falou assim pra mim, leva 2 pão. Eu falei, meu Deus do céu. E leva manteiga também. Aí eu,
que lá não tem. Aí eu, ai meu Deus, minha manteiga tá aberta, pai. Aí perco até a fome, gente. Catei os pão, pus dentro de uma vasilha, catei a manteiga. Aí a amiga, a Polly tava esperando eu lá embaixo, desce eu com aquele pote, ela, amiga, você é doida. Desce eu com aquele pote cheio de pão, com a manteiga em cima. Eu falei, amiga, não pergunta, vambora. Que eu não sei o que vai acontecer lá, misericórdia. Só que aí eu já começo a ficar tensa, né? Não tensa, no bom sentido, eu fico na expectativa. Fico na expectativa. Aí chegamos lá, hidratamos o cabelo, lá. Aí dei o pão lá pra eles, falei, ó, eu trouxe esse pão. A gente sempre que a gente faz, a gente sempre coloca muita intenção positiva, tipo, né, boa, é um pão. Aí a Polly, não, é o pão profético, a gente já sabe que é pão profético, come esse pão, já deseja algo bom, porque realmente aquilo que é obra das nossas mãos, ele é uma bênção, gente. A palavra diz lá na Mulher Sábia que os dons que ela tem, e os homens também têm muitos dons, então que a gente coloca isso nas nossas mãos, aquilo prospera. O que aconteceu? A gente chegou lá, aí a hora que a gente tava quase indo embora, que eu falei, eu acho que a obra foi o pão, porque ele falou que tinha tido vontade de comer o pão no dia anterior e que não tinha sobrado no lugar que ele foi, e ele falou, nossa, esse pão deve ser muito bom, e a gente chegou com 2 pães. Na hora quase de ir embora, a Polly pegou e falou pra mim, você sabe que tem oração, né? E esse dia eu não tinha levado a Bíblia, tava dentro do carro, não desci com a Bíblia. Aí eu fiz assim, então você que vai chamar, porque no outro dia eu tava tentando falar, mas não dava pra abrir muito. Ela, tá bom. Falei, meu Deus, vai ter oração no salão. Glória a Deus. Aí ela pegou, só que aí eu já aqueço, né? O espírito já me aquece, tipo, segura. Aí eu falei, então tá bom. Ela falou, eu vou falar com ele. Eu falei, tá bom. Aí ela foi falar, aí o Espírito Santo falou assim pra mim, é pra convidar os clientes também pra oração. Eu, santo Deus. Aí a gente foi lá nas cadeiras, viu? A gente vai fazer um momento de... E aí ele, muito solícito, muito querido, falou, claro, vamos fazer, sim. E aí chamamos todo mundo, chamamos as clientes pra orar também. Aí uma cliente veio e ela falou que fazia 22 anos que ela cantava na igreja e nunca tinha visto um momento de oração num lugar público, como um salão, que nunca poderia imaginar que isso aconteceria num salão. E aí na roda de oração, a gente tem que sair, gente, preparado pra orar. Mas a gente tem que sair preparado para entender a obra também. Ali na roda de oração, tudo estava convergindo para que eu fizesse a oração. E se precisasse fazer oração, eu oro. Você não precisa ir, Milena, no salão de oração, você precisa orar no salão. Na hora que você for lá, você que vai orar. Vai chamar as pessoas e falar, olha, vamos orar. Nós vamos fazer uma oração aqui, e o céu vai abrir, e o fogo vai descer, e tudo vai acontecer. A gente não vai num lugar, a gente é o lugar. A gente não vai num lugar de oração, a gente é a própria oração. E a gente queima onde a gente for. Isso precisa virar pra gente, e isso precisa virar um hábito. Quem disse pra você que você não pode orar, pra nós, que a gente não pode orar no posto de gasolina, numa padaria, num supermercado? Quando a gente entende que a gente é a própria oração viva, a gente sai de casa caçador de obra. A gente vira um caçador de obra. Porque todo lugar alguém precisa ouvir falar de Jesus. Se nós estamos todo dia aqui bebendo da fonte, ouvindo o papai, tendo informações, e a gente volta, que dirá alguém que nunca bebeu? Que dirá alguém que nunca bebeu da fonte? O que vai acontecer se a gente entregar algo que a pessoa... Pensa uma pessoa no deserto da vida, no deserto da situação mais desafiadora da vida dela, nunca ouviu. Pensa bem, alguém num deserto, e você chega com água geladinha, fresca, e você dá, e aquela pessoa bebe. E amanhã ela vai querer beber de novo, e vai beber, e daqui a pouco ela vai estar levando água para outras pessoas. Quando a gente entende que nós somos um próprio lugar de oração, a gente para de andar à toa. A gente para, gente. A gente para e a gente começa a temer o Senhor. Porque aí você fala, Deus não vai me chamar aqui na praça de alimentação para orar pro povo, não. E tem, Deus não me peça... Porque você começa a entender que a oração é a conversa com o céu. Enfim, chamamos todo mundo, acho que deram umas 20 pessoas. Fizemos... Gente, vocês acham mesmo que nós queríamos sair de casa? Nós moramos no interior. Nós moramos em Itu.
cidade onde tudo é grande. Andamos 100 quilômetros, todo mundo, todas nós que fomos lá, tínhamos cabeleireiro aqui. Pessoas, cabeleireiros bons que poderiam. O Senhor mandou ir para Alphaville. Andamos 1 hora num lugar que a gente não conhecia ninguém, num lugar que a gente não sabia como a gente ia ser recebido, embora fomos muito bem recebidos. Um lugar que a gente não sabia o que ia acontecer. Eu não sabia se meu cabelo ia ficar bom, eu não sabia se eu ia voltar com cabelo, se era para raspar, se Deus ia mandar falar, sua versão nova agora é raspada. Eu ia ter que raspar a cabeça. Saí com um pão que eu não falei que ia levar, com uma manteiga aberta. É sério mesmo que vocês querem ser irmã do Croque? Ou vocês, homens, querem ser o irmão do Croque? Que eles viram os irmãos do Croque agora. É sério mesmo? Porque é esse tipo de rolê que a gente faz. O marketing vem junto, porque o marketing precisa vir junto. Mas é esse tipo de rolê, na essência, que a gente faz. Chamamos as clientes, correndo o risco da cliente dizer, vocês estão doidas, eu não vim aqui para fazer isso. Porque a gente corre o risco o tempo todo. Tá? Chamamos todo mundo, a moça ficou muito emocionada, muito. Falou, gente, eu nunca vi isso, já orei na minha casa, já orei em algum momento, acho que ela falou que orou para arquiteta, uma vez que foi na casa dela, uma coisa assim, mas que ela nunca, em 22 anos que ela canta na igreja, ela nunca tinha visto uma oração assim, muito menos num salão de cabeleireiro. E ela tava com tinta no cabelo, com aquela capa, e o céu aberto, que eu falei, Deus do céu, o Senhor podia, o céu aberto. Já sentiram o céu aberto? O que aconteceu? Era pra eu... Tudo indicava que eu ia orar. O Espírito Santo falou pra mim. E eu, gente, também passo a oração num bom sentido, tá? Se alguém tiver, porque eu gosto de ouvir Deus falar através da oração. Nisso o Senhor falou pra mim, quem vai orar é o proprietário. Eu falei, gente do céu. Gente, falei, querido, é você que vai orar. Tava ali segurando a mão dele. A gente tá ali pra dar força um pelos outros. Ninguém solta a mão de ninguém. Todos nós com a mão dada, com as mãos dadas. Todos nós dentro do salão. A cliente, a gente, tudo. Aquela roda, os funcionários todos. Todos os funcionários. Todos, chamamos todos. Ele chamou. E ele fez uma oração que foi a coisa mais linda do mundo. Sabe quando você quer morar na oração? Porque eu ouço orações, todas as orações, mais simples que seja, gente. Não existe oração simples. Não existe uma oração, você não sabe orar. É aquilo que Deus precisa falar naquela quantidade. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é bom. Se a gente olha, gente, isso aí dá uma pregação. Não vamos colocar limites, caracteres na oração. Se alguém ora aquela quantidade, é aquilo que a gente precisa ouvir. A oração, um coração contrito agrada ao Senhor. Às vezes a oração de alguém é o choro. Às vezes é só falar santo, 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 porque ele é santo. A gente não precisa de palavras elaboradas o tempo todo. Tem hora que o Senhor dá, tem hora que não precisa. Não existe uma pessoa na mesa que precisa orar, que é a oração, que faz a oração melhor. Nós somos uma oração, deixa queimar. Aquilo que está ardendo no coração, coloca para fora em oração. Fale com o Senhor. Entregue. Ore, libera. E aí ele fez aquela oração. Mas foi uma oração assim, ó. O próprio Espírito Santo nos aquecendo naquela roda. Foi uma oração tão linda. E ele dizia, a parte dela, o Senhor tem liberdade aqui. Esse lugar é seu. Nos usa todos os dias. Nos permita ser usados. Gente, mas foi uma oração. Faça o que o Senhor desejar. Entre nesse lugar. Ele entregou o estabelecimento para o Senhor. Já era, mas ele verbalizou isso. Vocês têm noção do poder da oração? É muito forte. É muito de Deus. Então a gente precisa orar para tudo que a gente vai fazer. Senhor, eu tô indo lá, eu não sei, Pai, mas Tu sabes.
A gente quer saber o que a gente vai fazer no lugar que Deus não pediu pra gente querer saber, só pediu pra gente ir. A oração não foi no primeiro dia. Eu estava relativamente frustrada. Porque eu acho que a oração sempre, ela é boa. Eu acho que eu que precisava de oração. Eu devia ter sentado lá na recepção, chamado a amiga e chamado ele e falou: vocês não querem orar pra mim? Porque eu tô precisando de uma oração. Porque eu tava tão querendo ouvir uma oração que talvez quem precisava da oração aquele dia era eu. Mas é que a André falou, às vezes o descansar pra mim, a obra pra mim naquele dia foi o descansar. Descansa. Foi o dia que eu descansei, o dia que eu comprei a bolsa, o dia que a gente fez muitas coisas. O Senhor queria aquele momento de comunhão entre nós, amigas, também. Depois a gente voltou para fazer a obra. E foi lindo, gente. Então não ache que Deus não manda a gente orar em aniversário. Sabe quando você tá lá, comendo a coxinha e alguém fala, oração, fulano, vem aqui orar. Nós precisamos virar referência de oração. Não é assim, não vou nem, não quero, Deus me livre de me chamar, não, Deus me livre se ninguém orar nesse lugar. A gente agora já fica assim, gente, vai ter parabéns, não vai orar? A gente ora em restaurantes. A gente ora. Dá as mãos em qualquer lugar e ora. A gente comemora, canta, brinca, ri, mas a gente ora. A gente ora muito. A gente ora em todo lugar. Vocês não têm noção. Andréa, vocês não têm noção. A gente ora em café. A gente abençoa os lugares que a gente vai. A gente puxa uma oração. A gente foi ali, toma um café. A gente puxa a orelha uma da outra ali. Porque a gente fala assim, viu? Vamos parar de falar? A gente tá falando demais. A gente tá muito calorosa aqui. Vamos dar testemunho? É assim que a gente se trata, gente. Fala, viu? Vamos dar uma segurada? E a gente ora umas pelas outras no lugar público. Porque às vezes não é questão de... Gente, não é chamar atenção, é questão de oração. Às vezes você vai fazer um procedimento, alguma coisa, você vê que a pessoa tá tanto precisando de uma oração e ela vai pôr a mão em você. Ela vai pôr a mão em você, ela vai tocar em você. Vai mexer no seu olho, na sua boca. Aí você vai... O que você tem que fazer? Orar. Orar. Uma vez eu tive um problema muito sério na minha boca. Porque além de eu não orar, eu dei ouvido a uma conversa que deixou a pessoa emocionalmente abalada. A pessoa começou a falar sobre uma situação pessoal, em vez de eu cortar e falar, vamos orar? Eu tava no começo da retomada gospel, né? A gente tem essa retomada, né? E eu não falei. E aquela pessoa falava, enquanto mexia na minha boca, ela falava da ex. Do ex. Ele falava da ex. Mas ele mexia na minha boca. E era como se ele estivesse fazendo aquilo na boca da ex. Eu quase morri. No pós. Vocês não têm noção. Que aqui ficou todo verde. Aquilo pra mim foi um aprendizado, tá? Ficou todo verde. A minha boca ficou toda inflamada. Colônia de bactéria na minha boca. Eu não conseguia falar. A minha língua inchou. Por quê? Porque eu sabia que eu estava indo num território que precisava de oração. Eu neguei a liberdade daquela alma também. Eu consegui falar de Jesus depois que a minha boca estava estourada, sendo que eu poderia ter feito isso antes. Entendeu? É isso. Chegou no lugar, viu que o negócio tá dando problema? Oração, gente. Amanda, não posso orar, eu oro em espírito. Tá funcionando aí a live, gente? Tá tudo certo? Tá travando? Não. Só manda um joia aí. Um joia já é suficiente. O que acontece? Normal. Ok. Não posso orar alto. Ora em espírito. Em nome de Jesus, Pai. O sangue de Jesus tem poder. Eu não aceito esse negócio em nome do Pai. Mas se a gente estiver na comunhão, a gente vai conseguir. Gente, isso pode acontecer, tá? Provavelmente pode ser que aconteça mesmo algum dia. Mas eu nunca vi alguém negar oração. Eu nunca vi ninguém negar uma oração.
A não ser que a gente esteja acalorado. Às vezes o Martim fala, não ora pra mim não. Porque eu já começo, em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder que não vai começar não. Mas quando eu chego e falo assim, Tintim, vamos orar? Tintim, vamos levar pra Deus uma oração, filho? Tintim, vamos orar? Que isso não é normal. Ou quando eu falo, Tintim, eu vou orar aqui na casa. A gente tem poder. A oração tem poder. Amém? Tudo isso pro Senhor falar pra nós que a gente precisa orar. Tá? A gente precisa orar. Mas eu preciso ler essa palavra aqui. Nem que seja pra gente terminar. Porque o Senhor pede uma outra parte. Agora vocês perceberam que a live tá duas partes, né? Uma parte de instrução. E a outra parte é a parte de terminar também aquilo que o Senhor pediu. Então, oração, tá? Então, é isso. Foi no salão, foi no cabeleireiro, foi no dentista. Vai chegar dando carteirada, colocando... Não. Vai em espírito de oração. Às vezes você chega no lugar, aquele lugar já tá inundado da presença de Deus. Tá tudo bem. Agora, quando você perceber, às vezes a pessoa puxa um assunto. Às vezes no final a pessoa se abre. Você ora. Fala, viu? Ou você diz, eu vou orar pela sua vida. Eu vou te colocar nas minhas orações. Eu vou te ajudar em oração. É isso, oração é isso. Se você não puder fazer no momento, na hora, você pode, inclusive, orar depois pela pessoa. É pedir sabedoria para Deus para conduzir. Lá no trabalho a gente faz porque é como a gente tem que fazer. Mas eu chego em muitos lugares em espírito de oração. Às vezes em restaurante mesmo, eu dou uma palavra pra pessoa, ou um agrado no sentido de dizer, viu, muito obrigado, você serviu a gente muito bem. De verdade. Entrego pra pessoa. E eu falo muito, né? Eu falo de outra coisa. Falo, isso aqui é um dom de Deus, hein? Isso aqui é um dom. Porque às vezes você vê que a pessoa é diferente, é um dom dela. É só reconhecer algo. Quando a gente reconhece algo que a pessoa já é, fica tudo muito mais fácil. A palavra que Deus deu pra gente hoje também, pra gente agora, né, sair daqui com a palavra, era Romanos 8. Alguém coloca, por gentileza? Romanos 8, 31 ao 39. Romanos 8, 31 ao 39. Obrigada, querida. Já colocaram aqui? Amém. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós, por todos nós, como não nos dará juntamente com ele a graça e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha como isso tem relação com o que a gente está falando de oração. Quando você vai para uma obra, para alguma coisa, é isso, ó. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aconteceu alguma coisa? Gente, se Deus é por nós, quem será? Amanda, mas eu tenho medo de uma oração, de acontecer tal coisa. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E te digo outra coisa, o que você tem que passar, você vai ter que passar. Se tiver que passar uma experiência para você ter experiência, vai ter que passar a experiência para ter experiência. Você não aprende a dirigir um carro indo
no playground, lá nos brinquedos do shopping. Você aprende a dirigir um carro dirigindo um carro. Desviando, freando, dando ré, estacionando, baliza. Se você tiver que passar por uma experiência, por uma rejeição, por uma manifestação no ambiente público, você tem que estar simplesmente, que não é simples, preparado. E como que você vai se preparar? Com tudo que a gente já tem ouvido todos esses dias. Oração, jejum, intercessão, devocional, tirar as coisas que não são de Deus, limpar a sua casa, transformá-la numa igreja. Ter uma vida de oração diária, constante, fechar as portas, brechas. É isso que se prepara. A gente se prepara fechando as brechas. Ai, tenho medo do mundo espiritual. Por quê? Porque às vezes a gente tem brecha aberta ainda. Então, o que eu vou fazer? Orar todo dia. Senhor, o que é pra tirar? Vou tirar. Senhor, o que são os lixos que eu tenho mantido dentro do meu lar? Vou dar embora, vou jogar fora. Lixo a gente não dá, a gente joga fora, né? Entende? Ah, eu moro, não tô casado. Vai casar. Feche as brechas. Ah, eu tenho um pecado oculto. Vai confessar e parar de fazer. Ah, tenho vício em pornografia. Vai parar. Vai pedir força pra Deus. Pra parar com isso. Na madrugada, antes de dormir. Porque é isso que o inimigo quer usar pra te acusar, pra parar a obra de Deus na sua vida. É isso que o inimigo quer que você se sinta sujo e suja. Incapaz. Te prende dentro dessa situação, para que você não tenha a ousadia espiritual que os lugares que você frequenta precisa que você tenha. Aí, por causa de uma brecha no mundo espiritual, a gente impede de fazer a obra. Por causa de uma brecha, de um buraquinho que a gente tem, a gente para de salvar vidas, de fazer uma oração para 20 pessoas, 50 pessoas, 100 pessoas. Vai ver que você vai orar na feira, pros feirantes, tudo, para todo mundo, para que glória a Deus e aleluia. Mas o que acontece? O que acontece? O inimigo quer que a gente alimente, a carne quer que a gente se deleite, para que a gente não faça a obra do Senhor. Para que quando você for levado num lugar, a primeira coisa que vem no teu pensamento é o teu pecado. É, mas você fez isso no final de semana, então para de fazer. Porque tem hora que você vai ter que engolir o pecado no seco e fazer a obra. E correr risco também, tá? Que aí o risco é seu também. O que vai acontecer então? Se algo do seu final de semana tá te impedindo de fazer a obra, para de fazer o algo do seu final de semana. Porque não tem vida mais ou menos. A minha mãe sempre disse isso pra mim, que é uma frase, tá? Porque eu sou do crente raiz também. Ela fala, Amanda, não brinca de ser cristã. Porque o diabo não brinca de ser diabo. Não brinca de ser crente. Porque o diabo não brinca de ser diabo. Entende? A gente não pode brincar com as coisas de Deus. Porque você realmente não sabe, e eu não sei o que vai acontecer no ambiente que a gente está. Mas não é sobre o que vai acontecer, é sobre a gente estar pronto. O que vai acontecer não interessa. O interessa é que se a gente vai estar pronto para o que vai acontecer. Porque se a gente estiver dividido, é o suficiente para a gente não fazer a obra de Deus. E não fazendo a obra de Deus, a gente vai dar conta. Porque a gente vai prestar conta, vai ter uma prestação de conta. Ah, eu não fiz porque eu tive vergonha. Eu não fiz porque eu tive medo. Eu não fiz porque no final de semana, você sabe, né? Eu dou uma derrapada. Quantas almas custam a sua derrapada? Quantas vidas tem custado a minha e a sua derrapada? Quantas? Quantas prestaremos conta? Sabe como é, né? Quando eu chego lá pra falar, eu vou com boa intenção, mas quando eu chego no meio da minha família, eu começo a falar de todo mundo. Quantas almas tem custado a nossa derrapada? Ou a gente escolhe viver uma vida devocional, porque não é um devocional que vai mudar a nossa vida. É a nossa vida devocional que vai mudar a nossa vida. Ou a gente vive isso, e aí quando a gente começa a entender a complexidade de viver isso, que é o mais desafiador.
Porque a gente aí vai para aquela parte, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Que já não sou mais eu que vivo, porque se eu não viver por Cristo, para Cristo e através de Cristo, a gente sacrifica a obra o dia inteiro. Tô ocupada demais com meu celular aqui para não ouvir, para não pregar pro Uber. Tô ocupada demais vendo algo que eu não preciso ver para cumprimentar, olhando no olho e perguntar se realmente tá tudo bem para a pessoa que me recebe todo dia na recepção. Tô atrasado demais porque fiquei fazendo coisas que não precisava para deixar minha bolsa, o meu celular em qualquer lugar e fazer uma oração para alguém. A vida devocional, gente, ela exige de nós. E olha para vocês verem como que é um desafio. E é algo que, inclusive, nós percebemos quase entre as irmãs do coque ali. Às vezes a gente, mesmo estando ali, falando de Deus, rindo, contando testemunho, a gente se concentra tanto no núcleo que a gente esquece das extremidades. E isso foi uma conversa, inclusive, que nós tivemos. Porque a gente tá tão empolgado, às vezes é tanta concentração, é tanto criptonita junto, que a gente se concentra aqui no núcleo. Aí quando o testemunho, isso, e a gente começou a esquecer, passar desapercebido a extremidade. As outras pessoas que estão próximas. Então o que foi algo que a gente já se alertou? Viu? Alguém tem que ficar olhando o que tá acontecendo. Quer dizer, a gente tá colhendo ali em algum momento, em alguma situação, porque acontece. Uma mulher orando pra alguém e o marido tá lá solto, coitado, tá lá sozinho. E a gente tá ali conversando. Falei, vamos vigiar mais? E eu falo isso pra elas, me puxa. Alguém tem que estar vigilante nas extremidades, nas outras partes. Por que raio de crente que nós viramos? Que nós só prega pra nós, que o testemunho é só pra gente, que o olhar é só pra gente, que a mesa é só pra gente. A gente não veio no mundo só pra, ai meu Deus, vim desfrutar aqui. A gente veio para um lugar para que a gente consiga cuidar das outras pessoas também. É maravilhoso quando a gente vai para um restaurante? É, mas se a oração não tocar todo mundo do restaurante, será que realmente a gente não tá orando só pra gente? E isso é um alerta até, não sei se as meninas estão aqui, porque a gente vai ter que aumentar ainda mais essa temperatura. Porque no final de semana a gente estava no momento de oração, foi ótimo. A gente fez ali, a gente estava acho que em 28 pessoas, 30 pessoas. Só que será que a gente não tinha que ter chamado os garçons para orar? Que nos serviram durante todo o momento? Que foram incríveis? Será que a gente ensina as pessoas a orar somente elas vendo a gente orar de fora? Ou a gente inclui elas na oração? Onde está a nossa percepção? Em nós mesmos? Porque um dia que a gente foi fazer um momento de oração num lugar que a gente estava, uma pessoa que estava ali chamou a outra pessoa para orar, o brado da voz dela orando, ajudando a gente a orar, era pra gente ter parado e pedido para ela orar. A gente veio para ativar ministérios. A gente veio para ativar ministérios. O pouco que você acha que sabe, o pouco que eu sei, é o suficiente para salvar uma multidão. O pouco que você diz que sabe e está guardado dentro da gaveta vai ser o pouco que você vai, o muito que você vai prestar conta para o Senhor. Porque é igual a gente se alimentar de coisas que não são nutritivas. Você pode comer o dia todo um salgadinho industrializado, você vai chegar no final do dia com fome. E às vezes a gente quer entregar para as pessoas coisas que são materiais, técnicas, informações, e elas são ótimas, mas até um ponto. Se a gente não entregar aquilo que realmente é a proteína do céu, você pode falar o dia inteiro e no final do dia você vai dormir com a consciência pesada. Porque se no final do dia, ao se encontrar com o Espírito Santo novamente, você tiver que mostrar as suas obras do dia,
e essas obras tiverem somente conversas, o que você terá para apresentar? Ah, Senhor, eu atendi e vendi tal coisa. Ah, Senhor, eu vendi, veja, eu fui lá e fiz um serviço de tal coisa. Ah, Senhor, eu vendi 5 peças. Ah, Senhor, eu atendi 4 clientes. E você falou de Deus? Você ficou falando das suas experiências, suas viagens, suas que são ótimas. Mas você pôs Deus na hora que você falou da sua viagem? Ah, tá, você viajou sozinho, né? Então, realmente. O que a gente está oferecendo para as pessoas? A gente está falando do que para as pessoas? Das nossas experiências gastronômicas? Somente? Das nossas experiências no meio das montanhas, dos vales, das cachoeiras que a gente já conheceu? Só isso é muito pouco. A gente está falando para as pessoas que compramos em dólar, é barato. O que a gente está falando para as pessoas? Quando você está com sede, se alguém te der um copo de coca, não vai matar sua sede. Se você estiver com sede, se alguém te der qualquer coisa que não seja água, não vai matar sua sede. Mas é docinho, mas não mata a sede. Mas tem gásinho, mas não mata a sede. O que mata a sede é a palavra de Deus e a oração. E é tudo que a gente não quer dar. A gente quer dar um remédio para a pessoa. A gente quer dar uma receita. A gente quer dar um nome. Mas orar, não. Dar uma Bíblia de presente, não. Então vamos avaliar o que está fazendo a gente se afastar do Senhor. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele não poupou nem seu próprio filho e entregou o filho em favor de nós. Amanda, mas vão me acusar. Aí você vem aqui, ó. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Poderiam acusar? Pode falar, a gente vai num lugar, vai orar, a pessoa pode falar, mas o que vocês estão fazendo aqui? Nunca aconteceu, tá, gente? Mas acontece. Em lugar público assim nunca aconteceu. Pode ser, enfim. Mas às vezes acontece, não no lugar público. Mas a palavra diz assim, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem que vai separar eu e você do amor de Deus? Será a tribulação? Pode a tribulação te separar de Deus? A angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Quem que vai separar eu e você daquilo que a gente já sabe? Do amor do Pai, do quanto Ele nos ama, do quanto a gente ama Ele? Como está escrito, olha o que está escrito aqui que a gente fala. Por amor de ti, nós enfrentamos a morte todos os dias. Que morte? Só a morte física? Que o Pai, inclusive, nos livra todo dia? Não, nós enfrentamos a morte do nosso eu, do nosso ego, do nosso medo, da nossa indiferença. Todo dia a gente tem que matar algo. Pra gente conseguir chegar lá, onde a gente tinha que chegar no salão, eu tive que matar a preocupação. Se eu não tivesse matado a preocupação de como ia ficar o cabelo, de quanto que custaria, de quanto a distância, de não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá. Eu tive que matar aquela preocupação. Outra coisa que eu tive que matar, o controle. Era um lugar que fugia totalmente do meu controle. Porque eu já não tenho, a gente acha que tem controle das coisas, né? Mas era um lugar totalmente novo. Pessoas que eu nunca tinha visto. Um ambiente totalmente... Por amor de ti, enfrentamos a morte todo dia. O que você tá matando aí? Morrendo. Senhor, tô morrendo pro pecado. Por amor de ti, Pai, tô morrendo para aquilo que eu não queria fazer. A gente fala muito de retomada de essência, mas
A verdade é que em algum momento da vida, dependendo de como a gente não quer voltar para a essência. Você tá matando aquilo que você tá vivendo hoje para viver a sua essência. Porque o Senhor pediu para você matar. Morrer aquilo. Se a gente não morrer naquilo que a gente tá se deleitando que é da carne, a gente não vai fazer o que é do espírito. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Tem que morrer por orgulho. Tem que morrer para aprovação. Tem que morrer pro pertencimento que você quer. Tem que morrer pro ego. Tem que morrer pra vaidade. É igual uma ovelhinha indo pro matador. Ela sabe que tá morrendo. Ela sabe que tá morrendo, que vai morrer. A gente tá morrendo todo dia. Morrendo pra inveja. Morrendo pra ira. Morrendo pro desejo de controlar todas as coisas. Tem que morrer? Tem que morrer todo dia. Ah, mas eu vou morrer. Vai morrer. Tem que morrer. Por que a gente tem que morrer? Porque em todas as coisas nós somos mais que vencedores. A gente já venceu por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que palavra essa de... Eu amo o livro de Romanos. É um livro que eu indico para vocês lerem. É um livro fácil de entender, tem muita coisa interessante. É Paulo que escreveu, gente. Cartas de Paulo, né? Tem vários livros que Paulo escreveu. Entendem? Como não tem que ter medo de nada. Nada vai separar você de Deus, nem altura, nem pode sair, você pode ficar tranquilo. Ah, mas não sei o quê. Ah, mas... Não vai separar. Ele entregou o filho dele por nós. O papai entregou o filho. Jesus. Ah, mas vão me condenar. Quem vai te condenar? Foi que Jesus que morreu. O único que poderia te condenar, o único que poderia te acusar, quem entregou a vida foi Jesus. E ele fez isso para nos acolher, para advogar as nossas causas, para nos amar. E a gente está preocupado com o que vai acontecer. Não, né? A gente não precisa. Por amor de ti. Isso aqui é todo dia, tá, gente? Enfrentamos a morte todo dia. Me ajuda a melhorar, Senhor. Mas eu também quero melhorar. Eu não só peço ajuda, eu saio fazendo. Você quer a farinha ou você quer o bolo pronto? Eu e você queremos os ingredientes do bolo ou a gente quer que o bolo venha pronto? A gente pede os ingredientes, Deus dá. A gente quer que Deus faz o bolo também? Não, o bolo é nosso, né? E entender que a gente está morrendo todo dia. Sabe essa dor que a gente sente, esse luto? É de deixar de fazer algo que a gente não queria. É de abandonar um vício. É de abandonar um relacionamento que não está bom mais. É de mudar. É de fechar algo que o Senhor pediu para você fechar. É dar baixa nesse CNPJ que você está evitando. É a morte. Todo dia do próprio desejo para levar para algo que o Senhor quer. É fechar a porta que você quer deixar escancarada. É a ovelha indo pro matadouro. Todo dia. Porque é isso que gera em nós uma potência na parte de Deus. Uma vida de devoção. Não é um devocional, é uma vida devocional. Quando a gente combate, quando a gente pede misericórdia, a gente ora, a gente confessa. Não tem como alguém nos acusar. Agora, quando a gente esconde, quando a gente mente, quando a gente finge que não tá entendendo, e a gente quer se meter, fazer a obra ainda, aí já é demais também, né? Como que você vai para uma guerra despreparado?
você prejudica os seus parceiros, você prejudica a operação, o projeto. Eu quero ir pra guerra, mas eu quero ir de havaianas e meia e pijama. Então fique em casa dormindo. Assume que você não quer guerrear. Não quero ir. Não quero me alistar nesse exército, não quero. Mas não vai com meia bota, não. Não vai só com o capacete, não, e sem a roupa. Vai completo, vale a pena. Aquele que nem o próprio filho poupou. Entregou o próprio filho. Jesus maravilhoso. Entregou. Será que eu e você não podemos abandonar essas quinquilharias que a gente carrega? Esses chocalhos do cão? Será mesmo? Que alguém que deu o próprio filho por salvação, a gente não tinha nem direito, nem acesso, não tinha mérito. Fomos acolhidos. Se hoje eu e você estamos aqui podendo ler a palavra de Deus, ouvir o Pai, ter conexão, foi porque alguém foi sacrificado em nosso lugar. Era pra gente ficar como cego, como uma pessoa que não tivesse direito. O sacrifício de Jesus na cruz nos deu acesso. Para que agora a gente chegue na presença do Pai, do Filho e do Espírito com sacolinha cheia de coisa quebrada. É isso que a gente dá de presente para alguém importante? Você vai no aniversário de alguém, você vai no casamento de alguém e leva um ferro de passar quebrado, queimado, com o fio descascado? Se para que pessoas que nós julgamos importantes, nós damos boas coisas, que dirá para Jesus, para Deus, para a obra de Deus? Vai de qualquer jeito? Vai empurrando com a barriga? Você acha que a gente não vai ter que prestar conta disso daí? Você acha que essa conversa, esse discurso nosso distorcido vai convencer o Pai? Você acha que a oportunidade que a gente está perdendo todo dia não é uma pedrada que a gente dá na cruz? Será mesmo que nós somos um alecrim dourado nesse ponto? De crucificar de novo alguém que já foi glorificado? Não dá. Não dá. Não dá. Porque eu me faço voltar nos lugares e falo, querida, você não quis ir? Carne, você não quis ir, né? Tava ruim pra você? Pois agora nós vamos fazer o dobro pra você aprender. Que o meu Jesus merece. Que o Pai mandou. Tá cansada? Que bom. Se fosse pra ir pra outro lugar, você ia. Então você vai levantar. Você não queria orar? Você vai orar. Você já tava no telefone com a minha mãe. Conversamos um tempão, ela manda fazer uma oração. Falou, sangue de Cristo, mãe, eu que tô precisando de oração. Mas vamos fazer uma oração, mãe. Desliguei o telefone, que eu tenho a Bíblia e falei, vou jantar. O senhor falou pra mim, vai orar pro seu irmão. Vai orar pro teu irmão. Aí eu. Tá bom. Aí fui pro quarto. Mandei mensagem. Du, tá podendo falar agora? Manda. Agora não tô podendo falar. Não quero. Nós somos tudo direto, gente. É os crentes direto aqui. É uma mistura de Pedro com Mateus, com João. É tudo junto aqui. Falei, glória a Deus. Fica em espírito de oração daí. Que eu vou levantar um clamor daqui. Pela tua vida. Amém? Escrevendo, tá? Amém. Desliguei o telefone. Não tinha nem tomado banho, já era quase 10 horas da noite. Falei, glória a Deus. Aí, levantei as mãos, não sei nem pra onde aquele lado que ele tava. Tá trabalhando, né? Em Ilha Bela. Falei, sangue de Jesus, olha aqui. Aí foi. Fogo descendo, dentro do quarto, no escuro, porta fechada. Descalça, sem tomar banho. A minha carne queria um banhinho. Mas quando é pra ela tomar banho, ela não quer, né? Eu tomo todo dia, a gente tem 3 banhos. Mas de manhã não é tão gostoso. Mas na hora que é hora de orar, tô com fome, quero tomar banho. Você não acha que você está há muito tempo já assim... Não, eu não acho, falo pra mim mesmo. Não, eu não acho. Não acho, não. Acho que você tá querendo me levar pro abismo, viu, querida? Mas você não vai. Fui ali, orei, expulsei, sangue de Jesus tem poder, mandei mensagem. Irmão, fique em paz, precisa de alguma coisa? Estou aqui, glória a Deus, aleluia.
Nem fome eu tinha mais, que eu tava saciado do espírito, comi uma coisinha, tomei meu banho, fui dormir. Entende? É gostoso? Não é não. Na hora não é, mas depois... Sensação. Imagina eu ir deitar a cabeça no travesseiro, sabendo que alguém poderia estar precisando de uma oração que eu poderia fazer no conforto do meu lar. Dentro da minha casa. Deus nem mandou pegar um carro e ir lá. Até que eu gostaria, porque é praia, mas... não gostaria não, porque acho que não gostaria. Entendem? Ah, mas não sei o quê. Ah, eu faço amanhã. Ah, se a pessoa vir outro dia, eu falo. Isso. Relatório. Amanda Vreck. Vem cá. Aquele dia lá, não orou, né, Amanda? Ah, tava cansada? Ah, tá bom. Ah, mas você ia comer? Tinha comida, Amanda? Ah, vocês tinham comida. Entendi. Tava pronta, Amanda? Ah, tava pronta. Ah, você tava querendo tomar banho. Tinha água, Amanda? Tinha água. Ah, tinha shampoo também? Ah, tinha, né? Ah, você não quis fazer oração de 2 minutos? Tá bom. Ah, aquele dia lá também, Amanda, que você falou lá que era pra parar o carro e dar tal coisa, não quis dar? Você tinha? Ah. Na hora que o livro abre, lá... Ah, você foi lá viajar? Foi de avião. Ah, não quis pregar lá pra comissária. Não quis? Tava com vergonha? Entendi. Ah, tá. Mas você foi, né? Você foi? Você escolheu o dia. Tava de férias. Ah, você tinha batido a meta. Conseguiu. Não quis pregar? Ah, na hora de descer, não quis abraçar a pessoa que sentiu lá? Você viu que tinha uma pessoa no banco, né? Toda hora, né? Precisando de uma palavra. Ah, você estava pegado com a sua Bíblia. Ah, tá. Mesmo você podendo comprar outra. Não conseguiu ir. Ah, deixa eu abrir outra página aqui, então. Ah, aquele dia lá. Ah, você achou que era só uma piscina no final de semana com a família. Não pediu perdão pra sua mãe, né? Nossa. Não conseguiu? Começou a lembrar de tudo que ela fez? Mesmo sabendo que tinha que pedir perdão. Entendeu? Não conseguiu mesmo? Não dava pra ter ido lá orar, lá no quarto e voltado? Não dava? Ah, ficou com medo da reação dela? Entendeu? Mesmo sem saber qual era a reação dela, você ficou com medo. Já você preferiu ficar com medo. Ah, tá bom. Eu falo, pelo amor de Deus, queima meu livro. Deixa meu livro comigo. O que é pra fazer? O que é pra fazer, Jesus? Eu não. Não. Pelo amor de Deus. E é por temor que a gente sente que a gente faz? Não. É por amor. Porque o próprio Jesus ali, ó, todo cheio de cicatriz. Todo cheio de coisa. Você vai chegar pra Jesus e falar que é difícil? O amor que a gente sente por ele, que a gente já quer se jogar. Jesus, cheguei, Jesus. Cheguei. Fiz tudo que o Senhor pediu. Fiz o seu sacrifício valer a pena, Jesus. Fiz o seu amor crescer, Jesus. Fiz tudo que o Senhor pediu pra mim. Espero ter atendido. Faltam palavras quando a gente faz o que a gente precisa fazer. Sabe quando a gente tá apaixonado? Ou quando a gente tem uma amiga muito íntima, a gente só com o olhar a gente se entende? Você olha, sabe que a pessoa tá bem, não tá? Ou se você olha, você vê o amor no olhar da pessoa, admiração, é isso. Olhos nos olhos de Jesus que a gente consegue. Tá bom? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Pai. Muito obrigado pelos Teus ensinamentos, Pai. Muito obrigado, Pai, por tornar algo que às vezes é tão complexo, simples para que a gente possa entender. Pai, a Tua vida foi simples, Pai. Foi de entrega, de devoção, foi de humildade. O auge, Pai, da sabedoria, Pai, da entrega é a humildade. É entender que a gente precisa todo dia do Senhor. Que somos como ovelhas indo para o matadouro, Pai. Sabendo que temos que deixar um pouco todos os dias pelo caminho. Às vezes a nossa alma, Pai, a nossa carne grita querendo que a gente deseje coisas que nos afastam de Ti. Mas é nós, Pai, que temos que ensinar e explicar para ela, Pai, que a raiz dela é fazer isso, mas a nossa
consciência de levar para ela o Espírito. Não é a nossa carne, Pai, que está errada, somos nós que deleitamos na carne que erramos. Porque a nossa carne mostra para nós sinalizadores que somos dependentes, que somos filhos que precisamos de Ti todo dia. O que não podemos é negociar com ela, Pai. É querer fazer um pouco daquilo que o Senhor pediu para a gente não fazer nada. É querer negociar coisas que são grandes para Ti, Pai. É querer, Pai, colocar o Senhor fora da nossa vida, dos nossos negócios, Pai, das nossas estratégias, como se nós tivéssemos capacidades de dar a vida para nós mesmos. Pai, a Tua palavra diz que não cai uma folha da árvore se o Senhor não quiser. E na nossa cabeça o Senhor conhece os fios de cabelo e o Senhor chama as estrelas pelo nome. Quem somos nós perante Ti, Pai? Somos dependentes, carentes, que somos, Pai, pessoas que precisamos de Ti, Pai. Tira o nosso ego, Pai. Tire de nós, Pai, o desejo de vencer, Pai, a qualquer custo. Porque se nós, Pai, fizermos a Tua vontade, verdadeiramente seremos vencedores. Muito obrigado pela Tua palavra, por esse momento. Amém. 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 Vamos viver o dia aí, vamos fazer o que tem que fazer, glória a Deus, um dia incrível para vocês, tenho certeza que vários testemunhos já serão gerados nesse dia, em nome de Jesus eu profetizo, tá? Que será um dia para vocês de muita bênção, de muita resposta, e que o dia de hoje já será a prova de que o Senhor está colocando a gente num momento novo, e vocês estejam atentos, não fiquem desapercebidos para os momentos, para as coisas que precisam ser feitas, fiquem ali aos pés de Cristo, coloquem ali aquilo que está afastando vocês, embaixo do pé de vocês e faça a obra do Senhor, porque o Senhor não levou você onde você está hoje à toa. Você não está a passeio. Crente não veio passear na terra, veio fazer obra. E o Instagram, o Instagram é lugar de obra também. Então, o seu Instagram é sua ferramenta de trabalho, que bom, que como você vai utilizar isso para a vontade de Deus, tá? Porque é isso, a gente tem que falar de Deus, a gente tem que ser bênção, tem que ser luz aonde a gente passar. Amém? Amanhã a gente tá aqui de novo às 6 horas da manhã para ver o que o Senhor tem para entregar pra gente. Amém? Fiquem com Deus, amo a vida de vocês muito. Amo todos os testemunhos, vocês são maravilhosos e maravilhosas.